É o alto verão de 1788 na Austrália. O calor passa facilmente dos 40 graus, tipo, na sombra mesmo. A umidade é super pesada. Uma estufa, basicamente. Exatamente. E o que os colonizadores britânicos recém-chegados estão comendo nesse cenário totalmente implacável? Nem me fale. Pois é, um pudim de Natal denso, escuro, fervendo em gordura animal e entupido de frutas cristalizadas. O que parece uma péssima ideia para o clima, né? Com certeza. Sabe, para quem está ouvindo a gente, aquela imagem estereotipada que muita gente tem da culinária australiana, o churrasco na praia, num dia ensolarado, o surfista comendo um hambúrguer. Sim, a imagem clássica que vendem por aí. Essa imagem é reconfortante, claro, mas esconde uma complexidade gigantesca. Então, boas-vindas a quem nos acompanha para mais um mergulho profundo. E a nossa análise de hoje tá especial. Tá mesmo. A nossa missão hoje, usando guias de turismo e relatos históricos, é desconstruir de ponta a ponta o que realmente significa comida na Austrália. Certo? Vamos desempacotar isso. Vamos lá. Porque o que a gente tem aqui é uma colisão frontal impressionante entre mais de 60 mil anos de práticas milenares aborígenes, a rigidez colonial britânica inicial e, bom, mais recentemente, uma explosão de especiarias do Sudeste Asiático. E esse cenário daquele primeiro pudim de Natal suando sob o sol de janeiro ilustra perfeitamente nosso ponto de partida. É uma imagem forte. Muito. E para quem nos ouve, é fundamental entender logo de cara que a culinária australiana contemporânea não é tipo prisioneira do passado. Ela se movimenta. Exato, ela é definida por uma inovação constante e por uma adaptação radical a climas extremos e paisagens super diversas. Ela não tenta ser uma réplica nostálgica, é um documento vivo e dinâmico de quem habita aquele espaço hoje. E, para entender como chegamos a esse nível de inovação, a gente precisa voltar a fita um pouco. Temos que olhar para esse choque de realidades lá no final do século XVIII, né? Sim, quando duas dietas que eram literalmente de planetas diferentes colidiram. Em 1788, os navios britânicos trouxeram não apenas pessoas, mas uma insistência teimosa em manter os hábitos enraizados. Aquela resistência de sempre. Era o ovo com bacon fritando no café da manhã, o sanduíche fechado no almoço e a carne assada pesada, tipo, não importando se o sol estava derretendo as pedras lá fora. Há uma ironia bem trágica nessa insistência. Porque enquanto os colonizadores lutavam para cultivar trigo europeu em um solo que eles não compreendiam e frequentemente enfrentando a fome e o escorbuto por causa disso, eles estavam literalmente cercados por uma das despensas naturais mais ricas do planeta. O que é bizarro. Totalmente. A população aborígene nativa tinha um entendimento muito profundo daquele ecossistema. Eles consumiam uma dieta absurdamente variada, de mais de 150 tipos de vegetais e, olha só, cerca de 100 tipos de animais diferentes. Nossa, 100 tipos. E aí que a mente dá um nó. É muita variedade. Estamos falando de uma dieta que ia de raízes suculentas e lagartos até morcegos, tudo mapeado de acordo com microestações ecológicas que os nativos conheciam de cor. Um conhecimento botânico e zoológico impecável. Quem levasse uma marmita de plástico com comida insossa para um banquete de 5 estrelas, com os ingredientes mais raros do mundo à disposição, e se recusasse a olhar para o buffet. Exatamente. O sujeito prefere morrer de fome no canto, comendo o próprio sanduíche seco, a provar o que o chefe local está servindo. Por que diabos demorou quase 2 séculos para que essa herança gigantesca começasse a ser valorizada? Bom, se conectarmos isso ao panorama geral, precisamos entender a psicologia da colonização e o que chamamos de cegueira alimentar. Cegueira alimentar. Isso. Para o Império Britânico, recriar os hábitos da terra natal não era apenas sobre o paladar. Era um mecanismo de controle e sobrevivência psicológica. Faz sentido, uma forma de manter a sanidade, talvez. Exato. Consumir ingredientes europeus era uma forma de manter a civilização viva em um ambiente que eles viam como caótico e alienígena. Reconhecer a comida indígena seria reconhecer a validade da cultura indígena, algo que o projeto colonial evitava a todo custo. Um apagamento proposital, então. Sim.
E a autonomia culinária da Austrália só começou a respirar e a olhar para o próprio quintal quando essas barreiras geográficas e culturais começaram a ruir fortemente, lá no século XX. Principalmente com o fim da política da Austrália branca, certo? Isso mesmo. E o início da imigração em massa, sobretudo do Sudeste Asiático. Essa entrada de novas culturas asiáticas parece ter funcionado como um desfibrilador no paladar nacional, não é? Literalmente acordou o país. Porque, de repente, usar capim-limão e gengibre abriu as portas para perguntar: espera aí, o que mais tem sabor forte crescendo aqui do lado de fora? E isso nos leva à redescoberta desses ingredientes milenares. Nomes que soam como feitiços botânicos. A wattle seed, por exemplo, que é a semente de acácia. Ah, essa é fantástica. Mas não é só uma semente qualquer. Quando torrada, ela libera um aroma absurdo que mistura notas de café torrado, nozes e, tipo, chocolate amargo. Exatamente, e as propriedades desses botânicos nativos são formidáveis do ponto de vista nutricional e funcional. Além do sabor, tem a saúde. Sim, temos também a ameixa cacadu, que é simplesmente uma das maiores fontes naturais de vitamina C do mundo. Uau! E temos a lemon myrtle, a murta-limão, que entrega um óleo essencial cítrico tão puro que faz o limão siciliano parecer sem graça. E olha que o limão siciliano é forte. Pois é. E as warrigal greens, uma espécie de espinafre nativo que cresce como erva daninha perto da praia. O que era conhecimento exclusivo de caçadores-coletores aborígenes por 60 mil anos, agora está no topo da alta gastronomia global. Sem falar nas macadâmias. Ah, claro, a macadâmia. É muito louco pensar que a macadâmia que a gente vê naqueles potes caríssimos nos mercados do mundo todo é nativa das florestas úmidas do Nordeste australiano. Muito pouca gente sabe disso. Sim, quem viaja para a região de Bundaberg hoje pode colher essas nozes direto da fonte. E a conexão com a natureza vai além da botânica. Ela abraça as águas e a caça também. Lemos sobre a captura dos caranguejos de mangue, os famosos mud crabs. Os mud crabs são um capítulo à parte. E não é uma pesca comercial qualquer, né? De modo algum. É uma prática de leitura profunda do ambiente. Em passeios na Daintree Rainforest ou naqueles cruzeiros ecológicos do rio Tweed, não se joga simplesmente uma rede. Tem todo um processo. Há um aprendizado das técnicas aborígenes, como ler as marcas na lama, como entender o ritmo das marés entre as raízes dos manguezais e como usar lanças tradicionais. É uma caça que exige silêncio e respeito pelo ecossistema, transformando a refeição em uma experiência antropológica real. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque quando falamos de fauna nativa na panela, precisamos enfrentar o elefante, ou melhor, o marsupial na sala, o canguru. Ah, o assunto polêmico. A história do canguru como alimento é uma montanha russa. Para as comunidades aborígenes, sempre foi uma carne vital, abundante e incrivelmente magra. Muito saudável. Mas para a sociedade eurocêntrica, tornou-se um tabu tão grande que existiam leis estaduais proibindo o consumo humano de carne de canguru fora da Austrália Meridional até o início dos anos 90. Uma proibição bem rigorosa. Hoje, ele aparece defumado, grelhado e servido cru como carpaccio. E eu preciso pressionar sobre isso, porque o canguru está literalmente no brasão do país. É o emblema nacional. É o símbolo máximo deles. Isso equivale a assar a águia careca num churrasco de domingo nos Estados Unidos. Transformar o emblema da nação em carpaccio de restaurante chique é só uma tática ousada para assustar e impressionar turistas ou existe uma justificativa ecológica e real por trás disso? A comparação com a águia careca é ótima, mas a biologia e a demografia desses animais são completamente opostas. Certo. Não há nada de exótico apenas pelo choque. A justificativa é pura e pragmaticamente ecológica. Pense na mecânica dos animais introduzidos como bois e ovelhas. Que não são nativos. Isso. Eles têm cascos duros que compactam e destroem a frágil camada de solo superficial do interior árido australiano. Além disso, exigem volumes absurdos de água e pastagem suplementar. O canguru, por outro lado, é um macrópode. Macrópode. Ele tem patas grandes, acolchoadas e macias, que não danificam o solo. Eles não emitem grandes quantidades de gás metano, como o gado, e evoluíram para prosperar com a vegetação nativa e rasteira, mesmo durante secas severas.
o que faz todo sentido na Austrália. Do ponto de vista ambiental, consumir canguru no lugar de carne bovina na Austrália é, indiscutivelmente, a escolha ética mais sustentável disponível. Incrível. Então a anatomia da pata do animal protege a própria terra que a agricultura tradicional europeia tentou dominar. Isso muda totalmente a perspectiva. Muda completamente. E o crocodilo? Porque ele também aparece nesses menus mais exóticos, especialmente em locais do norte como Queensland e o Northern Territory. O crocodilo opera numa frequência diferente. Como assim? Enquanto o canguru caminha a passos largos para se tornar uma proteína ética e acessível de supermercado, a carne de crocodilo, que é muitas vezes descrita como uma mistura textural entre frango firme e peixe-espada, é muito complexa de ser criada e abatida. Imagina o trabalho que dá. Portanto, ela permanece muito cara, ocupando aquele espaço de exclusividade, servida normalmente defumada ou em pequenas porções em restaurantes finos. Certo. Descendo um pouco da alta gastronomia e do crocodilo defumado. Se essa fusão toda não ficasse apenas nos restaurantes caros, se ela precisasse ser testada no dia a dia. Na vida real das pessoas. Sim, como isso funciona na prática. Como o australiano comum come numa terça-feira chuvosa a caminho do trabalho. Com a busca inegociável por qualidade, mas embalada na cultura do casual. Casualidade é o foco, então. O ecossistema de refeições lá rejeita a formalidade engessada. O que predomina são os cafés iluminados, o espaço ao ar livre e uma flexibilidade impressionante. Aquele clássico pub de interior do país, de madeira e tijolos, que antigamente só serviria um bife com batata frita, hoje oferece pratos veganos elaborados com a mesma naturalidade. E o rei absoluto dessa cultura casual nos cafés, o prato que virou um meme global, mas que lá é levado extremamente a sério, é o famoso avo on toast, a torrada com abacate. Ah, o famoso Avon Toast. Só que não é só amassar uma fruta num pão velho. A engenharia por trás disso subiu de nível. Muito além do básico. Encontramos abacate coberto com erva doce em conserva para quebrar a gordura com acidez, queijo halume grelhado e sementes tostadas por cima para dar textura. Uma refeição completa. E claro, a evolução máxima do café da manhã de rua. O pão com ovo e bacon. Aquele mesmo ovo com bacon pesado que os britânicos trouxeram em 1788 ganhou um choque de energia asiática. Uma atualização necessária. Uma mordida hoje não é só pão e carne. É a gema mole do ovo se misturando com uma geleia de pimenta mediterrânea ou servido num formato de banh mi vietnamita, tipo com pepino fresco, coentro e maionese picante. O que é fascinante aqui é observar o mecanismo da assimilação cultural. E como ele funciona lá. O pão com bacon no estilo banh mi não é uma apropriação feita para parecer exótica. É um reflexo genuíno e orgânico dos bairros de Sydney e Melbourne. É a padaria vietnama ao lado do açougue tradicional. Eles convivem lado a lado. Essa culinária atua como um registro em tempo real das mudanças demográficas. Não há um purismo defendido com unhas e dentes. Se o sabor melhora a textura ou adiciona umami, ele é imediatamente adotado. E para provar que nada é sagrado o suficiente para não ser melhorado, a gente precisa falar do pilar da classe trabalhadora, a meat pie, a torta de carne australiana. O ícone nacional. Historicamente, era o lanche rápido, barato e maçudo que alimentava os operários nas fábricas ou os torcedores no estádio de futebol. Calorias rápidas. Uma massa folhada simples, recheada com carne moída duvidosa e muito molho escuro. Mas hoje, é como se aquele operário com graxa no rosto do nada vestisse um terno de alta costura feito sob medida. Como que a padaria da esquina passa a rechear essa torta rústica, com cordeiro assado lentamente com especiarias marroquinas ou até com vieiras do mar? Essa transição acontece porque o paladar médio nacional se sofisticou, mas a necessidade de conveniência continua a mesma. A praticidade ainda manda. O australiano pode ter desenvolvido gosto por vieiras frescas e especiarias do Oriente Médio, mas ele ainda quer poder comer isso com uma mão só, dirigindo ou caminhando até o trabalho. A meat pie evoluiu de um mero transportador de calorias baratas para um veículo de alta gastronomia, mantendo o formato familiar intacto. A embalagem é clássica, mas o motor foi totalmente modernizado. E já que estamos falando de padaria, quem gosta de açúcar tem 2 patrimônios nacionais para explorar. Os doces são maravilhosos. Primeiro, o Lamington, que é a quinta essência do faça muito com pouco.
Basicamente, alguém no passado precisava dar um jeito em bolos de esponja que estavam ficando secos. E a solução foi genial. Sim, cortar em cubos, afogar numa calda rala de chocolate e passar no coco ralado. O coco não só adiciona textura, mas ajuda a reter umidade no clima quente. Hoje as versões mais modernas levam um coração de geleia de morango e creme. Uma delícia. E para os dias de glória, os feriados comemorativos, entra a majestosa pavlova. Sim, a pavlova. Aquela montanha brilhante de merengue, crocante por fora e macia como marshmallow por dentro, coroada com chantilly e frutas frescas, geralmente maracujá e kiwi. Nossa, dá água na boca. Ela é o centro gravitacional das mesas em dias de enorme peso histórico, como o Anzac Day, que homenageia as Forças Armadas, ou no dia de parada nacional, que é a corrida hípica Melbourne Cup. É a celebração do frescor absoluto. E falando em frescor e ingredientes tirados quase diretamente do ambiente para o prato, a gente tem o barramundi. O peixe perfeito. No extremo norte do país, em cidades tropicais como Darwin, a logística permite que alguém compreenda o significado real da palavra fresco. O barramundi é um peixe branco, de carne firme e sabor limpo, que pode ser pescado nas águas costeiras ao amanhecer e estar perfeitamente grelhado no prato antes do meio-dia. Isso é que é frescor. Não há cadeia de frio prolongada. Há apenas a geografia trabalhando a favor do paladar. E uma cena gastronômica que consegue dominar desde a caça milenar em manguezais até a confeitaria delicada de merengues naturalmente, precisou criar uma paisagem líquida que estivesse à altura de acompanhar tudo isso. A paisagem líquida. Sim, e para quem está ouvindo, se prepare, porque entrar num café australiano requer quase um mestrado. É verdade. Se alguém chegar num balcão em Melbourne e pede apenas um café, por favor, o barista provavelmente vai travar. É quase um insulto. Eles levam o café muito a sério. Muito. E isso se deve a uma injeção puramente italiana no pós-guerra. Os imigrantes trouxeram as máquinas de expresso na década de 50 e o paladar australiano abraçou a extração sob pressão, rejeitando totalmente o café coado aguado. Aquela água suja não passou lá. Não mesmo. O resultado é uma obsessão nacional pela técnica. O pedido mínimo é especificar um macchiato, um cold drip extraído a frio por horas, ou a grande invenção deles, o flat white. E o flat white é o exemplo perfeito de como eles refinam as influências. Não é um cappuccino e não é um latte. A diferença não está apenas na proporção de café para leite, mas na física do leite vaporizado. Tem uma ciência envolvida. O barista cria microespuma, bolhas de ar microscópicas e uniformes que dão ao leite uma textura aveludada, quase como tinta fresca. Ao despejar, essa microespuma se mistura homogeneamente com a crema do expresso, duplo. Isso cria um sabor contínuo do primeiro ao último gole, sem aquela camada dura e isolada de espuma rígida no topo que se encontra num cappuccino tradicional. Uma engenharia de fluidos na xícara de porcelana. Incrível. Mas o império das bebidas lá se expande de forma monumental quando deixamos a cidade grande e olhamos para as plantações. O vinho. O vinho australiano tem uma história e tanto. A história começa devagar, com videiras europeias plantadas por volta de 1840, lutando para vingar no calor. Mas a aceleração é vertiginosa. No final do século XX, o que eram poucos hectares tímidos explodiu para quase 100 mil hectares de vinhedos. Um crescimento explosivo. A grande sacada foi perceber que o norte era quente demais, então a produção migrou e se concentrou no sul, abraçando os microclimas ideais. Fugindo do calor extremo. Estamos falando das gigantes mundiais. O calor vibrante do Barossa Valley e de Coonawarra, na Austrália Meridional, o frescor extremo da ilha da Tasmânia, que gera brancos e espumantes espetaculares, os encantos do estado de Victoria e o microclima costeio único de Margaret River no lado oeste. E toda essa terra foi plantada essencialmente com a nobreza francesa, uvas Shiraz, Cabernet Sauvignon e Merlot para os vinhos tintos estruturados
e Chardonnay, Chenin Blanc e Sauvignon Blanc para os brancos. Os clássicos. Contudo, ao plantar essas uvas francesas em solo australiano, sob um sol implacável, o resultado gerou o que a indústria chama de arquétipo do vinho do Novo Mundo. E aqui eu preciso tirar uma dúvida técnica. O jargão clássico descreve que, nesses vinhos do Novo Mundo, o sabor expressa muito mais a variedade da uva do que o próprio solo, muitas vezes apresentando um, abre aspas, amadeirado opulento, fecha aspas. Certo. Sendo muito franco, isso de amadeirado opulento e foco na uva não seria apenas uma maneira super educada dos sommeliers europeus dizerem que os vinhos australianos são como um alto-falante ligado no volume máximo? Que eles são tão cheios de álcool, tão inundados de frutas super maduras pelo sol intenso e tão mergulhados no carvalho que acabam abafando qualquer sutileza da terra onde nasceram? Olha, isso levanta uma questão importante. Talvez o maior embate filosófico do mundo do vinho. Velho mundo versus novo mundo. A grande rivalidade. Sim. Na tradição milenar da França ou da Itália, o terroir, a soma daquele metro quadrado específico de solo de giz ou de calcário, com a neblina matinal, é o grande mestre. A uva é apenas o instrumento para expressar esse chão. Uma visão romântica. Quando os produtores australianos começaram a expandir, eles não tinham monges do século XII que passaram 300 anos mapeando que pedaço de terra dava a melhor uva. O que eles tinham? Uma quantidade absurda de luz solar constante, uvas carregadas de açúcar e tecnologia de fermentação de ponta. Um pacote completo para a potência. Então, sim, a abordagem inicial do Novo Mundo foi extrair a força bruta e sedutora da fruta. Aumentar o volume ao máximo. Mas o mercado evolui. Hoje, a grande tendência é a de vinhos de intervenção mínima. Um passo atrás. Eles estão ativamente diminuindo o uso pesado de barris de carvalho novo e buscando colher as uvas mais cedo para preservar a acidez. Eles estão ajustando a sintonia fina do alto-falante para que a voz da paisagem australiana consiga finalmente ser ouvida. Faz todo sentido. Uma evolução da força bruta para a precisão cirúrgica. E essa precisão abraça destilados também. O boom das destilarias e cervejarias artesanais pegou carona naquela dispensa botânica que a gente discutiu antes. Os gins são fantásticos. Dá para imaginar um gin infusionado com lemon myrtle ou pimentas nativas. E a cultura de integrar completamente a comida com a paisagem culmina em experiências imersivas. Na ilha de Bruny, na Tasmânia, ou nas fazendas de ostras de Sydney, a pessoa não espera sentada à mesa. Não, é mão na massa. Ela veste macacões impermeáveis, entra na água fria do estuário, retira as premiadas ostras Sydney Rock da água salgada, abre na hora com uma faca e degusta ali mesmo. O que, gastronomicamente falando, é o ápice. Sensacional. É um fechamento de um ciclo sensorial absoluto. É devorar o ecossistema puramente fresco, harmonizado com o melhor da técnica moderna de fermentação e destilação, provando o mar e a terra simultaneamente. Então, o que tudo isso significa para quem mergulhou conosco nesse universo culinário hoje? Significa que sentar à mesa na Austrália está longe de ser apenas consumir calorias exóticas. É, na verdade, ler a antropologia conturbada e brilhante de um continente. Ler a história num prato. Exatamente. É entender uma linha do tempo viva em que ingredientes de 60 mil anos, os traumas do contato colonial britânico, a obsessão pela técnica do sul da Europa e os ventos frescos da vizinhança do sudeste asiático aprenderam a duras penas a coexistir no equilíbrio delicioso. Com uma fusão real. Dominar os mecanismos por trás de por que um canguru é mais sustentável que um boi, ou como a imigração moldou a espuma do seu café, é a chave para ter conversas profundas e fascinantes em qualquer jantar. Não são apenas fatos soltos num guia turístico. É o maquinário de como uma nação inteira se formou. Exatamente. E o conhecimento atinge seu maior impacto quando permite ligar as engrenagens ocultas do nosso cotidiano. Entender que o caranguejo não está no prato por acaso, mas que chegou ali porque alguém leu o fluxo de uma maré de mangue, guiado por milhares de anos de observação indígena, muda inteiramente o ato de comer. Totalmente. O sabor ganha profundidade.
transcende o mero ato de se alimentar e se torna um ato de conexão direta com a engenhosidade humana e a biologia da Terra. Isso nos leva a um ponto final que eu deixo pairando no ar para todo mundo que acompanha a gente. A identidade culinária dessa enorme ilha não parou no tempo. Se no último século e meio eles foram capazes de sair da comida insossa de sobrevivência colonial britânica para a criação ágil de uma das cenas de fusão mais vibrantes do planeta, o que o futuro reserva para eles? Uma excelente pergunta. Com as atuais mudanças climáticas alterando os regimes de chuva drasticamente, o solo mais seco e as futuras rotas de migração global prestes a se redesenharem, como o maquinário agrícola e culinário australiano vai ser forçado a se reinventar nas próximas 5 décadas? Vai ter que se adaptar novamente. Será que as carnes magras e resilientes de espécies nativas deixarão os restaurantes chiques e se tornarão a única base prática de sobrevivência proteica? A clássica torta de carne das ruas vai mudar tanto os ingredientes do seu recheio e da sua massa que estará irreconhecível em 50 anos. É muito provável. A comida, afinal, não é o que nós éramos, mas exatamente o que nós estamos nos tornando. Fica o convite para continuarem observando e questionando tudo o que está nos pratos de vocês. Até o próximo Mergulho Profundo.